Programa Negócios, com Debré Bucar. Muito bem, gente. A matéria importantíssima daquilo que nós goianos tanto gostamos, tanto apreciamos, que as famílias goianas tanto apreciam, que é os bares e restaurantes. Sara, parabéns pela matéria, uma matéria extremamente rica e importante. Acho que a gente conta um pouco dessa história toda, né? E eu encerrando essa sua participação no programa Negócio, eu gostaria que você falasse qual que é o sentimento que você teve nesse momento agora, que você fez a matéria, que você conheceu profundamente esse setor. O que você diria para o telespectador que é o futuro dos bares e restaurantes nesse momento de retomada? Debré, eu acredito que os bares e restaurantes de Goiânia, eles vão conseguir sim, né, retomar a economia, ter as suas casas cheias novamente e atrair o cliente para estar novamente participando, né, da programação dos bares e restaurantes e viverem normalmente como antes da pandemia. Muito bem. Nossa torcida para todos vocês. Gente, obrigado. No último bloco, agora vamos correr um pouquinho. Agora nós estamos com a Adriana, repórter jornalista aqui da TV. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Debré Bucar? Adriana, eu quero que você conte, então, do último segmento que a gente investigou nessa matéria investigativa nossa, que é da área de agências de viagens. Gente, agências de viagens, antes da pandemia, já estava tendo que se reinventar, tá? Vinha a internet, desafiou esse segmento, né? E aí, se não bastasse a internet, que vinha desafiando esse segmento, esses empresários, esses empreendedores, surge lá a pandemia. E aí todo mundo que está viajando, acabou, sumiu, desapareceu, ninguém mais batia nas agências. E aí, Adriana, o que você sentiu dessa matéria que você estava fazendo, a retomada desse segmento? Então, foi desafiador, né, para as agências, porque muita gente aí com viagens marcadas, outros com planos de viagens, e aí teve que cancelar tudo, e as agências sofreram aí na economia, né, e de um modo geral. Mas se reinventaram e estão aí tentando, lutando aí para conseguir reerguer, e estão conseguindo, e aí foi uma estratégia inteligente deles. Vamos lá, vamos chamar essa matéria então? A produção, solta essa matéria que a Adriana preparou aí sobre agências de viagem. Vamos ver. Com a pandemia da Covid-19, as agências de viagens foram um dos segmentos mais afetados no setor econômico, pois as viagens foram obrigatoriamente canceladas. O presidente da Agência Nacional de Turismo, Fabrício Amaral, relata quais foram as estratégias que as agências de turismo aderiram para continuar perpetuando no mercado. Bom, outro segmento profundamente afetado também foi das agências de turismo e viagens, operadores de turismo, que fazem os pacotes, comercializam, vendem o Brasil. Obviamente, com a pandemia houve uma retração muito grande, agora um fôlego crescendo, sobretudo de natureza, e o papel das agências fica muito significativo na retomada, né? Agora, o comportamento do turista modificou muito, muitos turistas buscando turismo de experiência, então as agências podem formatar produtos novos, criar experiências novas, começa a criar uma nova modelagem de turismo no país. Isso passa muito pelo êxito, pela disposição das agências, dos operadores. Goiás precisa muito das profissionais aqui para trazer um turismo inovador, um turismo de experiência singular, que Goiás tem muitas belezas naturais e o Brasil como um todo. O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Goiás, Uberatan Lopes, afirma que, quanto à retomada pós-pandemia, as agências de turismo criam expectativas voltadas para o setor econômico, mas também tiveram que mudar alguns métodos para continuar se mantendo. Nós precisamos é que nós possamos trabalhar com pandemia ou sem pandemias. Com pandemia fica difícil eventos, agências de viagens nacionais e internacionais. As viagens de negócio, com certeza, a pandemia vai tirar algumas viagens de negócios, porque hoje já se trabalha muito remotamente. Então, são congressos que estão sendo feitos. Nós precisamos trazer esse público, especialmente os empresários, essa comunidade tão grande de empresários de negócios que viajavam, tanto nacional quanto internacional. Então, essa é uma preocupação do empresário para a micro e pequena empresa, é promover novos eventos, novos congressos para que nós possamos trazer os micros e pequenos empresários. Isso está sendo feito um estudo através não só do Sebrae Nacional, mas também como o Sebrae do Estado de Goiás para trazer esses eventos e promover o desenvolvimento dessas empresas que tanto têm sofrido durante essa pandemia.
Seguro de viagens é um braço das agências de turismo que garantem uma viagem tranquila. São vários benefícios, desde assistência médica até mesmo cancelamento de voos. Antes da pandemia, algumas empresas tinham vários executivos de vendas em todo o Brasil, visitando as agências de viagens, oferecendo os produtos. Com a pandemia, algumas empresas passaram a trabalhar home office, com visitas virtuais, informando os clientes das mudanças no trade e estreitando o relacionamento comercial. Agora que algumas fronteiras já estão abrindo, as agências de seguros de viagens voltaram a vender, já se preparando para a retomada pós-pandemia. O proprietário da LRD Viagens e Turismo Limitada, Amaury Borges Siriaco, ressalta em entrevista como prossegue nesse período de pandemia para continuar permanecendo no ramo. E quanto à retomada pós-pandemia, Amaury ainda comenta das viabilidades voltadas para o turismo e também para o bem-estar do cliente. A minha opção foi trabalhar home office. Os meus clientes continuam me procurando. Tem empresas que compram comigo e tem pessoas físicas. As empresas continuam comprando. Pessoas físicas estão evitando viajar, como tem vários países com as fronteiras fechadas, então eles estão evitando. Mas a minha opção foi vir trabalhar home office. E aqueles clientes que já haviam compro passagens e teve que cancelar, uns não conseguiram cancelar, como que você fez com esses clientes para não ficar no prejuízo e nem eles também? Qual foi o seu diferencial? Olha, no meu caso, só teve um cliente que teve que cancelar, mas o reembolso foi feito total, sem multa, sem nada. E aqueles que não conseguiram cancelar, teve uns que em algumas agências não conseguiram, não sei se foi o seu caso, né? Aí a agência conseguiu prorrogar o tempo para esse cliente. Mas se chegar a um tempo máximo e o cliente ainda não se sentir seguro para viajar porque a pandemia ainda não acabou, e aí, qual é o procedimento que vocês tomam em relação a isso? Teve uma reportagem esses dias falando sobre o prorrogamento do pedido de reembolso. Se eu não me engano, foi por mais um ano. Então, se a pessoa não conseguir embarcar, ele vai ser reembolsado. Eu não sei te falar se isso procede. E a retomada pós-pandemia? Você tem algum objetivo, alguma estratégia, planos? Como que está aí as expectativas para o futuro? Temos que correr atrás do prejuízo que nós tivemos nesse 1 ano e 6 meses, né? Não só a agência, como os vários outros ramos. Então, temos que procurar trabalhar em cima para retornar as viagens, com as aberturas das fronteiras. Vamos trabalhar sobre isso. Mas já tem algum plano? Ou ainda estão pensando? Como que está essa questão? Não, ainda estou esperando a abertura das fronteiras para ver como é que a gente vai fazer. Tá bom, muito obrigada. Muito bem, gente. É um outro segmento que ficou extremamente abalado por esse momento que parou o mundo inteiro, né? Você imagina o seguinte, você já vinha com a dificuldade financeira por conta da internet, da modernização, muitas pessoas já conseguindo, Adriano, comprar diretamente suas passagens, fazendo seus próprios roteiros de viagem, sem ter que necessariamente precisar das agências. Aí, de repente, vem a pandemia e o que já era grave ficou mais grave. Você percebeu isso? Justamente. Inclusive, pessoas que são proprietários das agências, né, sofreram muito com isso, tiveram que reinventar, mas estão esperançosos com a retomada. Fé. Gente, quero terminar com vocês, pode cortar aqui para as 3 aqui juntos. Obrigado, parabéns para as 3 repórteres, pelas 3 matérias que nós falamos. Falamos sobre hotelaria, falamos sobre restaurantes e falamos sobre agências de viagem hoje no Programa Negócio. Obrigado a vocês, nos vemos na próxima semana aqui no Programa Negócio. Grande abraço a vocês. Programa Negócios, com Depré Bucar.